Pessoal, bom dia a todos. Acabei de gravar o aula de vocês, espero que vocês estejam bem. Não esqueçam que o prazo dos exercícios da semana passada termina hoje. Então é o seguinte, esses exercícios que eu estou lançando agora é para terça-feira da semana que vem, vai dar dia 14. Então não atrasem e, enfim, presta atenção e boa aula. Pessoal, vamos falar hoje então sobre as economias emergentes. Economias emergentes são aquelas que despontaram suas indústrias de base, posteriormente indústrias de bens de consumo duráveis, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Após 1950. Dentre esses países estão o Brasil, destacando o Brasil, Argentina, o México, a China, a Índia, a África do Sul, tem mais a Turquia, tá aqui. Enfim, tem uns países também dos antigos tigres asiáticos, tá? Como Taiwan, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, que já foi emergente e hoje é considerado um país desenvolvido. Depois eu vou explicar o porquê disso. A Rússia não está em destaque aqui não, mas a Rússia também é considerado um país emergente. Apesar de ter uma industrialização antiga, ou seja, antes da década de 50, ela adentrou no sistema capitalista nesse período técnico-científico formacional, já somente na década de 90. Então, o que acontece? Pela tecnologia de sua produção, apesar do forte avanço nas últimas décadas, a Rússia ainda é considerada um país emergente, tá? Então é o seguinte, uma característica comum dos países emergentes é a desigualdade social e a dependência tecnológica dos países desenvolvidos. A China e a Índia avançam bastante nesse último quesito, questão de desenvolvimento tecnológico, porque já possuem sua própria tecnologia em constante avanço e tal, né? Nós já usamos muitos produtos chineses aqui no Brasil, como a Xiaomi se destaca bastante aqui nos eletrônicos. A Índia ainda nós não temos muitos produtos indianos, mas ele tem um avanço muito semelhante do da China, tá? Aqui no Brasil ainda não chegou os produtos indianos, assim como chegaram os produtos chineses, mas já tem uma tecnologia avançada nessa questão de aparelhos eletrônicos, de veículos. Tá, o caso da China e a Índia também, eles têm um avanço próprio do programa espacial deles, tá? E o caso, deixa eu ver, tem a Rússia, né? A Rússia ela possui uma tecnologia avançada na questão militar e espacial, mas na produção de bens de consumo ainda não, mas está avançando bastante. Mas todos eles, enfim, independente de China, Índia, tá? Todos eles possuem em comum a disparidade social, a desigualdade no acesso, conforme a gente vê essa imagem aqui, que se eu não me engano é da África do Sul, tá? Não sei de qual cidade que é, mas eu sei que é da África do Sul. Essa aqui já é da China. Não é à toa que a China, né, apesar de ser a segunda potência econômica do mundo, não é considerado um país desenvolvido, devido aos seus índices sociais. Por isso é tão importante que esses países considerados emergentes tenham programas com metas para o desenvolvimento social. Pois além de fomentar, melhorar a vida da população, também irá promover o avanço econômico se ambos os quesitos, economia e qualidade de vida, virem associados ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que respeita o meio ambiente, para que esse desenvolvimento não entre em colapso, ocasionando em uma queda brusca nos índices sociais e também na economia. Então, assim, um desenvolvimento econômico predatório, que é o caso que estava acontecendo na China e principalmente na década de 90 de 2000, fez com que os índices de poluição, de contaminação de rios fossem alarmantes, fazendo com que a qualidade de vida da população decrescesse, né? Apesar do crescimento econômico, a qualidade de vida estava horrível, e também os gastos que o próprio país tem que fazer para tentar retomar aquilo e tentar consertar toda aquela degradação ambiental é muito alto. Então, assim, o próprio modelo de crescimento da China foi mudando ao longo dessas últimas décadas. Bom, um caso... isso aqui é a Coreia do Sul agora, a cidade de Seul. Então, assim, um caso interessante de país emergente que conseguiu sua ascensão tanto social como econômico foi a Coreia do Sul. A Coreia tinha 1/3 do PIB do Brasil na década de 70. Tinha péssimos índices sociais. O governo sul-coreano, com a ajuda de financiamento que teve dos Estados Unidos, tá? Depois da Guerra da Coreia, lógico que você tinha, de um lado, a Coreia do Sul, que é um país capitalista, e a Coreia do Norte, um país comunista.
a China investia de certa forma, e às vezes também a União Soviética na Coreia do Norte e os Estados Unidos na Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul agiu bem, a Coreia do Sul tentou seguir um modelo do Japão, investiu bastante em educação, bastante mesmo, educação e pesquisa. Então é o seguinte, o que aconteceu? Hoje, a Coreia do Sul ela tem um nível de IDH muito alto. Lógico que tem suas disparidades também, então acho que muita gente viu aquele filme da Coreia do Sul que ganhou o Oscar no ano passado, e sei lá, eu esqueci o nome dele, mas assim, os Estados Unidos também tem desigualdade social, a França também tem desigualdade social, mas eles não deixaram de ser países desenvolvidos, né? E economicamente, a Coreia do Sul avançou muito, principalmente na indústria. Não é à toa que a Coreia do Sul ela é sede da Samsung, ela é sede da LG, da Hyundai, e, enfim, dentre outros mega empresas que usam sua própria tecnologia e vende para o mundo inteiro. Hoje a liderança dos smartphones de venda é da Samsung ainda, né? Então, assim, é um país que cresceu muito e é um dos exemplos que eu cito aqui de países que eram emergentes, na verdade era subdesenvolvido, era um país agrário até a década de 70, passou a ser um país emergente na década de 80 e que hoje é considerado um país desenvolvido. Bom, sobre os BRICS. Os BRICS é um grupo de países formados pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Todos eles países emergentes, populosos, de grandes extensões e ricos em matérias-primas. Ou seja, organizando direitinho tem tudo para dar certo, né? Essa sigla, na verdade, ela apareceu pela primeira vez em um artigo econômico no início desse século, agora foi em 2001, sei lá, 2002, ou final da década de 90, sei lá. E depois acabou virando um grupo de países. Então, assim, foi uma pessoa que produziu um artigo falando: olha, os países do futuro, do século XXI, são esses, né? Tem tudo para dar certo, economia forte, tem grande população, ou seja, vai ter grande mercado consumidor, mão de obra farta, né? Tem várias universidades também para ter uma mão de obra mais qualificada, muita matéria-prima e por aí vai. Então, assim, foi algo que surgiu na mídia depois e realmente esse grupo de países começaram a se reunir, buscando acordos comerciais, uma colaboração mútua para o desenvolvimento econômico e também social. Hoje eles possuem um banco comum para financiar esses objetivos, enfim, são lideranças regionais também. Então, todo ano há um encontro dos BRICS, o último encontro, se eu não me engano, foi em 2019, em Brasília, mas, assim, todo ano ocorre esse encontro em um desses países, tá? No Brasil já teve vários encontros, eu lembro que já teve em São Paulo, em Fortaleza e em Brasília, acho que foram 3 no Brasil. Bom, China e Índia, né? Aqui está um chinês, aqui está um militar indiano aqui. Estava tendo um conflito com a disputa de fronteiras, sempre tem uma tensão, né, entre fronteiras, principalmente com a China. Bom, China e Índia são os 2 países mais populosos do mundo, tem um forte desenvolvimento econômico nas últimas décadas, o que acarretou em fortes impactos ambientais também. As cidades mais poluídas do mundo atualmente estão nesses 2 países e eles têm um desafio enorme de agregar a população a esse desenvolvimento econômico, né? Como eu falei na última aula, a China tem um dos salários médios mais baixos do mundo. Parte considerável da população vive em zonas rurais. Nos últimos anos, parece que a população urbana passou a população rural. Estava vendo uma pesquisa recente, tem tipo 51% agora da população urbana. Então teve um forte êxodo rural na China. Tá? Você vê essas cidades chinesas com os prédios todos iguais, assim, é muito comum você ver isso, é o próprio governo que constrói esses prédios, tá? E, enfim, essa grande massa de população saindo do campo e indo para a cidade fez com que o governo tivesse que acelerar os seus processos de construção de cidades. Então tem cidades muito novas também, tá? A China tem várias megalópolis com cerca de 10 milhões de pessoas. Então, assim, ela é uma migração muito rápida e muito forte, né? Mas, sinceramente, ainda assim, parece ser mais organizado do que foi no Brasil, na década de 60, 70, 80, tá? A lógica que o governo chinês ele mascara muita coisa, mesmo assim, muita coisa a gente fica sabendo, tá? De várias pessoas que vão lá e de algumas coisas que são divulgadas. Tá? O governo ele não consegue bloquear tudo, não.
Mas assim, em questão de infraestrutura, com certeza esse êxodo rural que ocorreu, esse inchaço urbano, ele foi mais organizado, digamos assim, ele foi, pelo menos a estrutura, melhor do que ocorreu na América Latina, na verdade. Não foi só algo do Brasil, né? Mas também no México, Argentina, Colômbia também. Então, assim, na China foi mais, pelo menos em questão habitacional, foi melhor planejado. Índia, essa aqui é a cidade de Mumbai, tá? Nossa, muito poluída, né? Eu sei que a imagem tá meio ruim, assim, a qualidade, mas é uma cidade muito poluída, uma das cidades mais poluídas do mundo. A Índia tem uma das maiores populações, aliás, uma das populações mais miseráveis do mundo, na verdade. Eu não lembro quantos por cento, mas é, assim, algo cerca de 20% da população considerado miserável. Isso é muita coisa, no país tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então a Índia, que provavelmente vai ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo nos próximos anos, devido à sua elevada taxa de natalidade, é um país que demanda de uma reforma urbana urgente, de uma infraestrutura que tem uma carência de infraestrutura muito grande. Ambos os países, a China e a Índia, na verdade, têm esse enorme desafio de levar o desenvolvimento econômico para a sua enorme população. Então, o caso da Índia, ele também é um país que cresce muito, né, na sua economia, ele está modernizando suas cidades, né? A maior cidade é Nova Delhi, tem a cidade Delhi, que é uma cidade muito antiga, e tem a Nova Delhi, né, que já é mais organizado. Eu acho que todo mundo já viu aqui imagens do trânsito na Índia, né, imagens daquelas ruas lotadas de gente, com vaca andando e tal, mas não é assim o país inteiro. Vocês podem procurar algumas imagens aí, você vai ver rodovias modernas, vai ver cidades modernas, né, com uma infraestrutura boa. Não é? Porque, na verdade, ela está passando por um sistema de modernização de cultural, urbano e por aí vai. Então a Índia avança muito, na verdade. Então houve uma abertura de mercado na Índia muito forte a partir da década de 90. Também que a Índia era um país muito fechado, a maioria das empresas eram empresas estatais e que tinha muita corrupção lá dentro também. Então começou essa abertura, né, e o capital estrangeiro começou a entrar na Índia, assim como começou a entrar na China na época da abertura chinesa também. Então, assim, a Índia está passando por esse processo, mas é o maior desafio. Digamos assim, ao mesmo tempo avançar economicamente, sem degradação ambiental, que é algo que não está acontecendo, né, a poluição lá é enorme, rios poluídos, o solo, então está passando por um boom muito forte econômico, mas a questão ambiental, aquele desenvolvimento sustentável que tanto se fala, está ficando um pouco para trás, né? Moscou, agora, Rússia. A Rússia foi aquela outra potência da Guerra Fria em oposição aos Estados Unidos. A Rússia, que é o maior país do mundo, tem mais de 100 milhões de habitantes, tem uma riqueza mineral enorme, praticamente abastece a Europa com gás natural, tem um poder geopolítico global imenso, não passa por um desmonte ambiental como a Índia e a China, pois já houve uma expansão de fronteiras agrícolas, né, e o êxodo rural para as cidades que já aconteceu há muito tempo, né? Então, desde a época da Revolução Russa, em 1917, esse êxodo rural, essa organização do campo, ele já foi sendo processado de uma forma diferente, né? Porque foi de um modelo novo para a história da humanidade, que foi seguindo o modelo comunista, né? Mas assim, aquela questão de êxodo rural, que nem a China, a Rússia a China e a Índia tá passando, e que a América Latina passou também, isso a Rússia já teve há muito tempo. Bom, a Rússia tem sua principal questão na atualidade, quando quer alguma coisa de atualidade sobre a Rússia, a política, né? O presidente Vladimir Putin, que é esse cara aí, que está praticamente no poder há mais de 20 anos, provavelmente vai continuar liderando o Kremlin, que é a sede do governo de Moscou, por mais tempo. E é o seguinte, apesar dos avanços em várias áreas, a Rússia tem ainda um sério problema com a corrupção, né? O que atrapalha o seu desenvolvimento social. Não estou falando que o problema de corrupção é por causa do Vladimir Putin, é algo histórico, é algo que está na Rússia já tem muito tempo, né? Algo que existiu muito forte durante a União Soviética, que piorou muito com a abertura do país em 91. Tá? Então várias empresas que eram do Estado foram vendidas a preço de banana por gente que estava lá no topo do partido, que mandava no país.
E que hoje, só para vocês terem uma ideia, Moscou é a cidade que tem o maior número de bilionários no mundo. Né? Uma quantidade de bilionários estão lá. E tudo era cara que é dono de grandes empresas russas e comprou a preços baixos, né? No fim lá, no colapso da União Soviética. Então é o seguinte, a Rússia ela tem uma política muito diferente do restante da Europa, né? Principalmente ela é meio que oposição à União Europeia, mas tem um controle enorme naquela região do central da Ásia, na questão do leste europeu, no Oriente Médio ela interfere bastante também. Então ela tem uma política muito forte e vem crescendo bastante, né, na modernização do seu país, da indústria, principalmente de bem de consumo. Enfim, a Rússia, mas que ela tropeça ainda por causa da corrupção, felizmente. Deixa eu ver, África do Sul agora. Bom, a África do Sul ela possui a menor economia dentre os países dos BRICS. Tanto é que ela entrou nesse grupo em um momento posterior, mas é a maior economia do continente africano. Tá? Apesar do PIB ser 1/3 do Brasil, mas é o centro da África. Em um país, centro econômico que eu falo, claro, é um país muito rico em minérios também, é a grande liderança do continente, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, só que sofre consequências de uma política segregacionista, né, racista, que perdurou muito tempo naquele país. Seguinte, a maior parcela da população da África do Sul era segregada das principais infraestruturas do país, viviam às margens de direitos políticos, direitos de propriedade, né? As pessoas não podiam ter sua própria casa, direitos sociais gerais, o que ocasionou uma disparidade social enorme. Uma das maiores desigualdades do mundo está lá na África do Sul. Né? Muito se deve àquela política chamada de apartheid, que acabou só em 94. Bom, é um dos países com maiores taxas de desempregados no mundo atualmente. Tem sérios problemas de infraestrutura urbana, com favelas, falta de saneamento básico. É um país muito segregado, com áreas muito ricas e outras muito pobres, né, que faz com que, de certa forma, esse país seja muito violento também. Na verdade, lembra o Brasil, né, quando a gente fala assim, né? Todas essas características aí que eu tô falando, lembra um pouquinho o Brasil. Demais, né? Enfim, tem sérios problemas no sistema de saúde. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 12% da população da África do Sul possui o vírus HIV. Então, e há graves ocorrências de outras doenças também. Né? Então tem muitos problemas no saneamento básico, principalmente. Enfim. Mas é um país também que tem um potencial gigantesco, né? A África do Sul, se eu não me engano, está com cerca de 50 ou 60 milhões de habitantes. É o centro econômico de um continente muito populoso, né? Mas é muito segregado também. A gente vê claramente assim, ó, a questão, se eu não me engano, esses condomínios residenciais fechados, eles surgiram na África do Sul, se eu não me engano. Tá? E o Brasil importou isso, né? Mas tá vendo essa diferença aqui, ó? Então, enfim. Então, para quem, por exemplo, gente que eu conheço que já morou lá em Joanesburgo, por exemplo, fala que lá não é comum andar na rua, sabe? As pessoas, você não vê muita gente andando assim na rua, nas cidades, é mais de carro. Então, é umas coisas que lembram. No Brasil você vê gente andando na rua, né? Mas essa segregação espacial, o Brasil tem muito isso também, né? Condomínios fechados, né? Aquele bairro muito rico do lado de um bairro muito pobre, por aí vai. Enfim. Deixa eu ver aqui. Eu queria falar do Brasil, né? Cadê aquela imagem que eu tinha? Eu tinha pegado a imagem do Brasil, sumiu. Não, a imagem do Brasil sumiu, olha só que sacanagem. Vamos falar disso aqui. Vamos falar do Brasil, né? Então, assim, no início do século, os analistas internacionais colocavam o Brasil como uma das estrelas desse grupo aqui, tá? As especulações sobre o desenvolvimento do Brasil eram muito altas, na verdade. Seria realmente o país do século XXI. Porém, o Brasil escorregou em seus antigos problemas não sanados, como a corrupção, a política conturbada, instável, e continua sendo um dos países que mais desmatam no mundo também. Não? É um dos países-chave para combater o aquecimento global. O Brasil, falou em questões ambientais, sempre tem que falar com o Brasil, claro, né? Só que, infelizmente, o Brasil não está fazendo muito sua parte para combater o aquecimento global. Apesar dos avanços sociais no final do século passado e no início desse século, o Brasil voltou a apresentar um aumento das desigualdades sociais. O Brasil tinha essa esperança que o Brasil seria o país do século XXI, ela não era à toa, ela tinha dados mais sólidos, digamos assim, principalmente no início do século.
né? O Brasil ele tinha avançado muito realmente no combate à pobreza, melhoria da qualidade de vida, né? Melhoria da educação também, pelo menos no acesso, né, da educação do Brasil tinha aumentado muito, né? O SUS sempre foi um programa muito elogiado no mundo, tá? O Sistema Único de Saúde. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um sistema gratuito, universal de saúde. A maioria dos países tem que pagar, tá? Então, enfim, apesar de todos esses problemas, né, o Brasil tinha um avanço enorme. Mas assim, nos últimos anos, principalmente, vamos pegar aí na última década, né, o Brasil ele caiu muito, né? Mas assim, ele continua sendo uma potência regional que poderia ser muito, muito mais do que é hoje. Tem todas as condições para isso, mas escorrega em sua própria, enfim, sua própria incompetência, né? Bom, na atualidade, o Brasil é o grande pária desse grupo. O que é o pária? É um país que está sendo isolado, tá, desse grupo. Por causa da sua política, né, que vai ao contrário à política desses outros países aqui dos BRICS. Essa foto aqui, inclusive, foi de Brasília, foi desse último agora, em 2019, tá? Agora que eu tava vendo isso. Então, assim, como assim eu tô falando que é o pária, né? Os outros países, eles têm alguns acordos agora mesmo, entrando em vigor, né? De colaboração em diversas áreas, na área tecnológica, em áreas de infraestrutura, e o Brasil está ficando de fora de parte desses importantes acordos, principalmente com esses dois países aqui, ó, com a China e com a Índia. São países que estão desenvolvendo uma tecnologia muito avançada, inclusive no 5G, né? E o Brasil ainda não fica se posicionando. Na verdade, o Brasil ele se posiciona abertamente a favor dos Estados Unidos, que sinceramente não se posiciona muito a favor do Brasil, né? Talvez o país mais pragmático deste grupo aqui esteja sendo a Índia, tá? Porque a Índia permanece neutra em questões geopolíticas. A Índia não abre mão de fazer negócio com a China, apesar de ter alguns desacordos de fronteiras. Eles não deixam de fazer acordo com a China, não deixam de fazer acordo com os Estados Unidos, tá? Não fica entrando no meio em discussões geopolíticas com a Rússia, tá? Então, assim, a África do Sul também ela tem uma posição mais neutra, né? Então, assim, eles não ficam externando críticas de políticas externas, como o Brasil fez ultimamente, criticando abertamente o seu maior parceiro comercial, que é a China, tá? Então, esse aí, na verdade, é um verdadeiro tiro no pé, da minha opinião, tá? É necessário que o país externamente seja mais pragmático, assim como os Estados Unidos também é bastante pragmático também, né? Critica tanto. Ultimamente, nos últimos anos, né, eles estão sendo mais abertos em críticas, principalmente com a China, né? E não é bom, porque eles já perderam muitos negócios. Então, assim, se for para imitar algum governo, nesse momento eu imitaria o governo do... esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro aqui, coloco o nome desse presidente aqui. O cara da Índia, tá? Então é isso aí. Bom, então vamos aqui às questões. Eu já abri no formulários, tá? Ao invés de pegar pela apostila, perceba que eu entrei com o meu endereço do @escolamessespedeiro.com. Muita gente não consegue entrar por causa disso aqui, tá? Eu liberei para vocês entrarem no e-mail pessoal de vocês. Então, na primeira página, eu coloco o nome completo e a turma, para saber quem que fez o trabalho, senão eu não vou saber. Por que é importante, é até mais interessante entrar com o e-mail institucional? Porque automaticamente já cai na lista de presença de vocês, tá? Então não tem problema com erro. Tá? Se entrou por e-mail pessoal e fez, respondeu tudo, foi aqui e enviou, beleza, sua presença está garantida, tá? Então vamos lá. Questão 1. Comente o rápido salto da China à condição de potência mundial relacionado ao atual cenário provocado pela pandemia do Covid-19. Bom, sobre isso, se eu não me engano, eu falei na aula passada já. Eu destaquei muito sobre a China, né? A China, ela é o país que mais cresceu no mundo nas últimas décadas. Ela tem um dos maiores parques industriais do mundo, se não for o maior já, se eu não me engano, já até passou dos Estados Unidos em produção industrial, não é? E que, por causa do cenário provocado pela pandemia, o que acontece? Todo mundo está consumindo menos, né? Está tendo lockdown em alguns países, né? Está tendo restrições, então obviamente se o consumo diminuir, a produção industrial também vai diminuir. Sem falar que o vírus ele partiu, pelo que a gente sabe até hoje, da China mesmo, né? Então lá começou antes, né? Principalmente na região de Wuhan. E teve até o lockdown lá, ficaram vários dias e tal. Então, obviamente, a produção ela diminuiu, né? Eu vi uma reportagem sobre a produção de veículos lá.
Diminuiu bastante mesmo, assim, de não conseguir vender nenhum, nem na China e nem na Índia. Não estava conseguindo vender nada. Então a produção a indústria automobilística da China, ela decaiu bastante. Assim como a Índia, não é que tá perguntando só da China, né? Então tá bom. Vamos lá, identifique no mapa abaixo os principais países emergentes. Aquele mapinha que eu mostrei lá. E descreva os impactos sociais, econômicos e ambientais enfrentados por esses países. Ó. Então vocês podem pegar, por exemplo, os BRICS, talvez, né? Você coloca aqui, ó, China. Qual que é a questão? É porque eu destaquei na explicação os BRICS, né? E eu falei impactos sociais, impactos econômicos e impactos ambientais. Qualquer coisa, volta lá e coloca aí, né, dos países, os principais países emergentes. Pode ser o BRICS mesmo, que é o que eu destaquei, né? Aí eu falei do Brasil, né? Questão ambiental, econômica, social, da África do Sul, da Rússia, da China e da Índia. Questão 3, tem uma figura aqui. Qual a importância dos países emergentes estabelecerem metas de desenvolvimento social? Eu falei sobre isso, viu, na explicação. Qual que é a importância de ter metas para estabelecer desenvolvimento social e não apenas metas econômicas? Tá? Porque muitas vezes a gente tem que avançar economicamente para depois alcançar o desenvolvimento social. Essas coisas têm que ocorrer mutualmente. Tá? É muito comum. Olha o Brasil. O Brasil é a 9ª economia do mundo. Só o Brasil está em 9º lugar em desenvolvimento social? É claro que não. Né? Olha a China, a diferença que é. Então, assim, essa questão, a gente tem que começar a enxergar o desenvolvimento social como desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento social e econômico. Tá? Então é o seguinte, não adianta nada você ter um monte de bilionário que nem em Moscou, na Rússia, sendo que a disparidade social na Rússia aumentou também. Né? Então a população não está conseguindo usufruir disso. Se não usufrui, aí acontece muito problema, né? A violência aumenta, né? A qualidade fica péssima, né? De vida daquele país. Então, tá aí uma ideia para vocês escreverem, né? Nessa questão 3. Questão 4. Em sua opinião, qual é o problema social indicado pela imagem? Justifique sua resposta. Isso aí é pessoal, tá bem óbvio, né? Questão 5. Comente a afirmação. Em vários países emergentes como o Brasil, muitos têm pouco e poucos têm muito. É o caso dessa imagem aqui. Aí vai na mesma linha, né? Dessa questão aqui. Bom, são 5 questões apenas. E é isso aí. Então é isso. Qualquer dúvida, me manda lá no grupo que eu vou responder assim que eu ver sua dúvida, sei lá. Então até a próxima aula.